Hoje o registro é sobre as minhas duas meninas, após a poda de inverno que eu fiz agora. Lembrando que em abril, alguns meses atrás, eu ainda estava colhendo cachos das duas, pois em dezembro, após a desponta que a gente faz, ela soltou uma enorme carga. E eu optei por deixar nesse que foi o segundo ano. As duas vão completar agora 3 anos ainda. E já começaram a produzir desde o primeiro ano. Será que diminuiu a sua carga? Claro que sim. Para que ela segurasse a segunda carga, eu tive inclusive que entrar com adubo químico, por conta da ação que é mais rápida. E esse pezinho aqui, que é o do canto, soltou apenas 10 cachos, o que já está ótimo pelo tanto que ela produziu, inclusive até o mês de abril agora. E a outra moça lá do canto produziu apenas 9. Dá para ver de longe, ó. Ali na pontinha foi só 2, com o terceiro que tá lá no cantinho. O ideal nos primeiros 3, 4 anos da videira é trabalhar a parte radicular, que são as raízes, e a parte aérea, que são os seus galhos. Eu fiz isso retirando o excesso de brotações desde o primeiro ano de vida dela. A retirada desse excesso fortalece as raízes e engrossa o caule dela. Após essas brotações dela que nasceu, eu já fiz a retirada de vários. E toda vez que ele chega no final dessa estrutura que eu montei para elas, eu vou e corto a ponta como eu fiz lá. Claro que ela vai querer brotar, mas eu venho aqui e retiro. Do contrário, ele vai crescendo, vai indo para frente. Um cuidado que eu tô tendo esse ano é com alguns galhos que eu estou deixando a mais, pois o sol aqui é muito quente quando está de sol. Os cachos precisam dele, mas em excesso também queima os grãos. Então eu fiz uma limpeza boa, mas deixei alguns a mais, caso aconteça algo. Se eu entendo que todo ano eu vou diminuir, mesmo que vários galhos cresçam, eu vou fazer podas curtas. Para que eu vou ficar deixando excesso de neto nessas varetas que já são as varetas de produção? Para que eu vou deixar crescer? Isso gasta energia da planta. Ao retirá-los, você ajuda ela a ter reservas de nutrientes. Principalmente os da ponta, nasce neto, dos netos nasce bisneto, né? Se é que podemos chamar assim. E se eu sei que eu vou cortar tudo isso e jogar fora, eu acho desnecessário deixar crescer. Eu fiz a retirada, ó, de vários que eu já vou jogar fora. Para que ela não fique sem vegetação, eu deixo crescer para tampar espaços que ficam vagos, mas desde que tenha lacunas para que a luz entre. O restante eu retiro tudo, porque no próximo ano eu vou cortar. Aqui nesse canto dá para ver o tipo de poda que eu fiz nela. Lembrando que a variedade das minhas duas moças é a uva Isabel. Particularmente, essa é a uva que eu mais gosto. Primeiro porque a Isabel, ela é bem vigorosa, uma videira considerada bruta com relação ao crescimento e também a produção. Sem falar o sabor, aquela uva bem pretinha, suculenta, docinha. A poda dela foi feita aqui o ano passado. Nasceu 1, 2 e 3. Às vezes nasce 2, às vezes nasce 3, um em cima do outro. Eu acho muito importante observar a resposta que cada planta te dá, principalmente quando você faz a poda. E esse ano, no mês de julho, na lua nova, que foi quando eu fiz a poda delas, eu deixei, ó, uma gema só no de trás. E essa varetona aqui que cresceu, olha o tanto de gema que eu deixei.
Isso porque durante 2 anos eu sempre fiz podas curtas, decidi deixar uma maior. No entanto, não germinou nenhuma das gemas para trás, apenas na ponta. Foi produtivo para mim? Foi demais. A conclusão que eu tirei disso, desse corte que eu fiz mais longo nessa vara, é que eu tenho respostas melhores dela se eu fizer uma poda curta, com 1, 2, máximo 3 gemas, dependendo a quantidade de galhos que ela tiver, o tanto de anos que ela tem também influencia, a quantidade de produção, que como eu já mostrei, foi absurda esse ano, principalmente para uma videira que só tem 2 anos, que vai ainda completar 3 anos. E de acordo com essas observações que eu faço, que a própria planta me mostra, no próximo ano eu faço diferente ou eu modifico outra coisa. A guia principal dela nasceu só 2 brotinhos aqui para trás, e eu tinha deixado mais comprido aqui para frente, e de novo nasceu mais na ponta, um lá, outro aqui e um que subiu para cima. Então, diferente da forma como eu estava fazendo nos 2 anos anteriores, esse ano, essa aqui, que é a guia principal, ela vai crescer, aqui está ela, tá quase alcançando o canto, aqui a ponta dela. Quando ela ultrapassar ali, eu vou cortar também. A diferença esse ano será que todas essas brotações, que se chamam netos, né, na vareta, olha, eu não vou arrancar nenhum, eu vou deixar. E o mesmo aconteceu aqui atrás, ó. Teve brotação aqui e aqui, com produção. Até teve uma aqui, mas muito fininha. E também dá pra ver que a espessura do seu galho é mais fino do que a outra. Elas ainda são muito novas, apesar desse cuidado de fazer a retirada do excesso de vegetação, né, de brotos que vai nascendo, para que ela se desenvolva mais, tanto as raízes quanto o caule. Ainda assim, não é bom ficar forçando elas. Eu sabia que isso poderia acontecer, mas o importante é que ela ainda me deu alguns cachos, né? E com certeza esse ano eu não vou deixar as novas brotações que vierem com caixinhos, vou ajudá-la a se recuperar, né? Dessa enorme produção que ela me deu do ano passado para cá, que foi espetacular. Continuar com as adubações de todo mês, fazendo um rodízio, fazer a pulverização. Tadinha, né, das minhas moças, elas sentiram bastante. Vamos preparar para o próximo ano